Olá, meus amores, sejam muitíssimo bem-vindas, bem-vindos ao podcast Terapia em Dose Dupla com a Aline Acioli. Aline Santos. Aqui para vocês. A nossa rede social é o @abacaxi com canela da Aline Acioli e da Aline Santos. O meu é @aline.stellium, que escreve de uma maneira muito maravilhosa. Aline com HALINY.stellium com STELIUM. É bom que é soletrando, né, amor? Soletrando, um pouquinho aqui, pra ficar fácil. O Stellium é fácil, o problema é o Aline, que é com H, com Y, não podia ser você, Xará. Não, tem que ser complementar, tem que Mãe, obrigada pelo meu Tem nome, que te amo. trazer a diversidade. Se são duas Alines, Aline com H, Aline com A. E também tem um @IACC, do Instituto Abacaxi com Canela Terapias. E ACC Terapias também, Tudo que é juntinho. outra rede. Isso. Mas não se preocupa não, que vai estar na legenda, tudo bonitinho. Porque é a nossa amada Lua. Dá uma lá. E está aqui com a gente mais um episódio. No episódio passado, a gente se apresentou, contamos a nossa história, o nosso Porque esse propósito. podcast foi criado. Isso, O que vocês vão encontrar aqui, se você ainda não ouviu o episódio anterior, volta um pouquinho. Exatamente. Lá a gente tem toda a nossa apresentação, quem nós somos e o nosso propósito com esse podcast. E o porquê também que estamos abrindo ele com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Inclusive hoje, trazendo a introdução do livro. Mas antes, deixa a Aline Santos. Me diz aí, Aline, quem foi essa escritora maravilhosa, Clarissa Pinkolas Estes? É importante a gente observar que esse livro, ele não foi escolhido à toa, como a gente já conversou antes. Ele é um best-seller, ele é um livro clássico. Vocês vão encontrar muito conteúdo falando sobre ele. É uma indicação muito importante para todas as mulheres. Eu diria até uma leitura obrigatória, né? Na verdade, ele é um livro ritualístico, de iniciação. Muito importante para toda mulher que está começando a despertar, que está começando a entender o seu self selvagem, se conectar aos seus instintos e também se libertar de toda a domesticação que a sociedade traz. E aí Clarissa, ela vem como uma mulher de muito conhecimento, né? Ela estrutura esse livro com muita sabedoria. Ela nasceu nos Estados Unidos e os pais dela, né? A mãe dela é uma nativa indígena, o pai mexicano. Uma história linda, né? Criança mesmo, já aprendeu espanhol, mas ainda criança, né? Já convivendo com essa cultura maravilhosa em casa, por diversas situações, acabou sendo, né, adotada por uma família de imigrantes húngaros, onde ela viajou muito, né, já teve uma experiência cosmopolita e acabou convivendo com muitas culturas, tendo uma criação muito livre, se conectando muito ao arquétipo, né, mais liberto, né, muito mais selvagem. Da natureza, né? Muita natureza, ouvindo sabedorias populares em vários locais onde ela passava. Ela cresceu perto de uma floresta, é impressão minha. Ela cresceu, na verdade, né, viajando muito, então ela teve muito contato com floresta, com a natureza na sua expressão mais viva, com, né, a parte selvagem, locais que tinham lobo. Então, quando ela foi fazer faculdade, aí ela se formou em psicologia, psicoterapia, né, com essa vertente junguiana, que é todo o livro trabalhado nisso, e hoje ela é autora de muitos livros, ela ganhou muitos prêmios. Ela tem várias premiações relacionadas ao trabalho ativo dela sobre as mulheres, né, em vários locais do mundo, e esse livro é traduzido para inúmeros idiomas. Para nossa alegria, para o português é um deles. Inclusive, olha só, uma parte do livro que traz exatamente isso que você está falando. Isso, abre aspas, estou citando ela. Quando criança, tive a sorte de viver cercada de pessoas de muitos dos velhos países da Europa e do México. Muitos dos membros da minha família, vizinhos e amigos, eram norte-americanos de primeira geração ou haviam chegado recentemente da Hungria, Alemanha, Romênia, Bulgária, olha só, Iugoslávia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Sérvia, Croácia, Rússia, Lituânia e Boêmia, assim como de Jalisco, Michigan, Juarez e de outras das aldeias fronteiriças entre o México, Texas e Arizona. Eles chegavam para trabalhar nos campos, na colheita, nas usinas siderúrgicas e nas escavações de ruínas, nas cervejarias e em serviços domésticos. A maioria não tinha instrução em termos acadêmicos, mas era de extrema sabedoria, sendo portadora de uma tradição valiosa e quase que exclusivamente oral. Olha que interessante, ela, com o propósito da alma dela, conviveu
com essas pessoas tão ricas em sabedoria, em contos, em conhecimento, e conseguiu pegar isso tudo que ela bebeu desde a infância para compilar no best-seller, porque tem a ver com a história da vida E dela. quando ela decidiu escrever esse livro, quando ela estava já formada, trabalhando como psicóloga, né, como psicoterapeuta, ela também foi fazer mais pesquisas, se aprofundar muito mais nos contos. Então, ela transformou o contato que ela teve com La Loba, que a gente vai falar sobre isso, é a base do livro, o contato que ela teve com La Loba na juventude, na infância, enfim, ao longo da vida, ela foi realmente mergulhar, ela decidiu que isso se tornaria o grande propósito dela quando ela passou a escrever esse livro, que foi o primeiro livro dela publicado. Eu acho tão lindo. Tem várias passagens aqui. E todo baseado em contos, né? Todo baseado. Então ela levantou vários contos. Isso é uma coisa também muito diferente nesse livro. Ele é baseado em contos, mas não é o conto. Ela fez um levantamento dos contos nas diferentes filosofias, pegou as partes que se repetem e então ela criou para fazer um conto universal, isso. Porque na verdade, quando ela resgatou, né, o conto original. Ela resgatou e é tão bonito assim, porque esses contos, eles aparecem em diversos contextos históricos, em diversos lugares do mundo. E eles se repetem ao longo da jornada humana. E isso a gente já traz uma coisa, algumas palavras aqui, vocês sabem que quem assistiu o primeiro episódio está sabendo, né? Etimologia, palavras, eu sou apaixonadíssima. E ela traz aqui a palavra arquétipo, que é uma palavra muito comum para nós junguianos, porque quem trouxe essa palavra para a gente foi justamente Jung. E aí, quando a gente realmente lê, e eu prometi para vocês que eu e minha xará iríamos decifrar cada passagem, cada chave deste livro. Quer participar do podcast. Hoje são 22 horas, está na hora de você dormir, só que não. Vamos lá. Então, a gente decidiu aqui compartilhar com vocês, decifrar essas passagens. E eu sei que eu percebi, eu lendo esse livro, que ela fala de arquétipo e ela segue. Aí eu fico, eita, será que as pessoas sabem o que é arquétipo? É importante trazer essa clareza. Muito. Então, para começar, eu vou aqui desenvolver, e a minha xará pega a bola e quica, que é justamente o arquétipo. Eu vou jogar a bola para tu já já. Que arquétipo, a gente quebra a palavra. Arca. Arca representa, Arca de Noé, arca antiga. Então, arquétipo é modelo antigo. Trazendo, para deixar ainda mais claro, Platão para cá, Platão falava do mundo material e do mundo ideal, desse plano ideal e o plano material. Que se a gente quisesse realmente construir, plasmar, materializar uma vida com mais valor, com alto valor, né? Pegando arquétipos do amor, da beleza, da sabedoria, então, da prosperidade, da abundância, do discernimento, da verdadeira inteligência, nós deveríamos olhar para o plano ideal. Então, nesse plano ideal é onde ficam justamente também os arquétipos. Os arquétipos, eles são essas ideias antigas. Mas uma coisa que Jung nos traz assim é que não existe arquétipo sempre bom ou sempre ruim. Não. Arquétipo, ele fica no inconsciente coletivo da humanidade, Xará. Então, lá está registrado essas formas que o ser humano também vivenciou e deixa registrado nesse inconsciente coletivo. Então, existe tanto arquétipo que vai te trazer uma elevação, como arquétipos também que não são tão legais assim. E são acessados instintivamente. O arquétipo de La Loba está no inconsciente coletivo e nós acessamos de uma maneira instintiva, intuitiva. E ela é um dos arquétipos mais lindos. Ela é do bem. A La Loba, ela representa justamente essa sabedoria ancestral que toda mulher traz dentro de si. Ela é toda essa energia de vida, de poder, de feminino pleno, curado, sem tanto viés, sem tanta distorção. Ela é toda essa energia. Então, um dos contos, né, e o principal, a base do livro é La Loba, mas vários outros contos são abordados. Então, cada capítulo desse livro, ele traz um conto verdadeiro, até como Clarissa se chama, né, um canto. Né, ela diz que é uma cantadora. Então, é a forma como ela traz
o conto sendo narrado, né, num ritmo. E Isso. cada conto traz um aprendizado lindo, específico. Os contos são originais, não é conto de fadas, não é bonitinho. São contos realmente para trazer impacto, né, para a gente que está lendo. E Sim. aí os contos, então, eles são portais mágicos, cósmicos, para Para despertar, né? vários níveis de consciência, que é isso que a gente vai estar trazendo. E interessante ela falar que por que histórias? Por que arquétipos? Por que contos? Por que esse linguajar metafórico, mitológico? Primeiro porque está na cara, porque ela é junguiana. É essa linguagem simbólica. E por que ainda, né, ainda não, a maioria de nós, infelizmente, na hora de ler um texto com conto, com mitologia, tem uma trava, como se a gente não entendesse. É uma das razões pela qual você está aqui com a gente. Para despertar esse olhar simbólico. Para despertar em você esse olhar mais profundo, esse olhar de alma. Essa e é autorreflexão. Isso, e é justamente por isso que ela também faz questão de trazer. Para a gente ter contato, porque nós estamos vivenciando uma época em que tudo é muito superficial, irracional e literal. Esse é um olhar, inclusive, muito do arquétipo masculino. E aí a gente fica sem um olhar profundo, simbólico, artístico, do sentir feminino. Então, isso só mostra o quanto a gente está muito na superficialidade e muito no, como é que eu posso dizer? Na polaridade, muito no extrema polaridade, que no caso é a superficialidade. Então, esse livro, ele te convida realmente a sair dessa leitura rasa, simples, de 1 mais 1 igual a 2. Nem imagine que você vai ter um livro desse na mão. Ao contrário, é uma leitura profunda, de alma, e que essa linguagem simbólica de alma, através de contos e histórias, é isso que ela quer trazer, porque somente assim, para a gente trazer a alma da mulher, do sagrado feminino, para a jogada. Não tem como ser superficial aqui. E quando a gente fala nesse livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Vocês agora já sabem o que é arquétipo, já entenderam muito bem esse aspecto. Então vamos perguntar por que as mulheres correm com os lobos? Por que as mulheres não correm livremente? Mulheres que correm livres? Ela traz os lobos de uma maneira muito marcante, até como arte da capa do livro, e que se tornou um símbolo da maioria das mulheres, né? Desde que esse livro foi lançado, essa associação. Muitas tatuagens. Muitas tatuagens, muitas artes, muitos quadros, muitas músicas de algumas artistas falando sobre a loba, falando sobre a mulher loba. E aí vem essa reflexão, por que lobo, né, amor? Isso. Toda essa característica da conexão da mulher com o lobo, né, das características da loba, o quanto ela é forte, o quanto ela luta pelo seu grupo, isso. Como ela é ativa, tá esperta. Aqui, os lobos uma parte do livro. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. Os lobos e as mulheres são gregários, por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos, mulherada. Bora despertar essa intuição, quer ter o poder e vamos aprender a ouvi-la. E tem grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Tem experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Tem uma determinação feroz e extrema coragem. E assim como os lobos, né? Nós mulheres também fomos associadas como trapaceiras, como uma expressão ruim, como se não fosse confiável. Então, sempre que a gente tem uma mulher que ela é muito segura, que ela defende seus valores, que ela defende o que ela acredita, né? Ela assusta, ela é perigosa. Então, é uma mulher que a maioria das pessoas, a sociedade não aceita. Ela não é tolerada. Então, quando a gente traz essa associação de mulheres que correm livres com os lobos, e aí vem o conto de La Loba, é quando a gente associa essa essência, né, do lobo, da loba em sua plenitude, em sua máxima potência, seu poder extremo. Isso, ela fala dessa semelhança, né?
que é justamente essa atividade predatória contra lobos e mulheres. E ela fala que foi a partir daí, desse estudo com os lobos, que ela percebeu o conceito do arquétipo da mulher selvagem. Mas ela também traz criaturas como ursos, elefantes e pássaros da alma, as borboletas. As características. Borboleta de pássaro da alma. Pássaros da alma, lindo. E aqui tem, nessa parede aqui do Instituto tem. Nossa, A metamorfose. Eu acho lindo. Eu sempre falo que tem outro quadro aqui do lado que eu amo, que é Lagarta que não sai do casulo não vira borboleta. E aí ela fala aqui, as características de cada espécie fornecem indicações abundantes do que ser conhecido como a psique instintiva da mulher. Essa mulher é maravilhosa, né? Maravilhosa, maravilhosa. E aí vem também a ideia, né? Quando a gente fala, então, vocês entenderam o arquétipo, o lobo, por que selvagem? O que é selvagem? Quando ela traz selvagem, não é a mulher selvagem no sentido de agressivo, de violência, mas é o selvagem no contexto de não domesticado. Isso. É a mulher intuitiva, instintiva, que é capaz de se conectar ao seu ser, à sua essência, sem todo esse, né, esse podar que a sociedade faz, sente assim, né, a síndrome da boa menina, sente assim, fale assim, expresse assim, não faça isso, não haja. Os padrões, né, que tentam nos encaixar e nos adoecem tanto. Tempo. E ela fala aqui, ó, portanto, o termo selvagem nesse contexto não é usado em seu atual sentido pejorativo de algo fora do controle, mas em seu sentido original, de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tenha uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras, mulher e selvagem, fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam, que é o sagrado feminino. Eu tenho tesão de falar sobre isso. Elas quando associa, né? Desculpa, Lê. Não, fale, meu amor, quer falar? E quando associa a palavra mulher selvagem, eu acho que na hora que a gente escuta, né, o resgate da mulher selvagem, sempre toca você, sempre traz uma sensação de libertação. Quando eu digo liberte a mulher selvagem, traz um ar de coragem, traz uma sensação de poder. Para mim, traz uma sensação também, né? Para as mulheres que estão iniciando nessa jornada desse chamado. Para a gente que já está nessa jornada, está buscando, estudando, traz esse poder, traz essa fortaleza, mas para aquelas que estão iniciando, talvez traga uma fome. Eu sinto que no começo eu não entendia muito bem, mas eu sentia uma fome de entender mais. É engraçado quando a gente associa com o lobo, né? Porque o lobo filhote, quando ele está aprendendo a ir para o mundo, ele já está pronto para ir para o mundo. É desse jeito, ele sai com apetite de vida, né? Uma fome de vida, uma fome de alma. Né? Então, para quem está iniciando e é muito jovem, resgate da mulher selvagem desperta a sua fome de alma. E para nós que já estamos nesse caminho, traz um poder, uma coragem. Resgate a sua mulher selvagem, né? É um chamado da alma, né? A loba batendo a porta. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. É lindo, né? É lindo, lindo. Vocês vão ver a gente elogiando o livro várias vezes, porque a gente é muito apaixonada. Não, né? E na verdade é porque esse livro toca a nossa alma real, oficial. Se você não viu nossa conexão com o livro, volta para o primeiro episódio. E eu acho engraçado aqui também uma coisa, né? A compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas uma prática. Falei muita sabedoria aqui. Trata-se de uma psicologia em seu sentido mais verdadeiro. Psique, alma, ologia, logos, conhecimentos. Conhecimento da alma. Sem ela, as mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso de sua alma ou para registrar a melodia dos seus próximos ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão e grande parte de seus dias é passada num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, sem a mulher selvagem, as mulheres perdem a segurança do apoio de sua alma. Sem ela, elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui. Agarram-se às coisas quando seria melhor afastarem-se delas. Sem ela, elas exigem demais, de menos ou nada. Sem ela, elas se calam quando de fato estão ardendo. A mulher selvagem é seu instrumento regulador, seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Ai, que lindo. E a mulher selvagem não é apenas um simbolismo. Eu não faço algo para resgatar minha mulher selvagem. Ela é um conjunto de fatores imenso. Por isso que o livro ele traz 16 contos. Então, nós temos não apenas
a minha expressão da minha essência, mas é a minha expressão, é o meu olhar sobre o meu corpo, é o meu olhar sobre o meu relacionamento, é o meu olhar com a minha intuição, é minha conexão com o meu propósito, é minha conexão com os meus traumas e dores, com a minha ancestralidade, com a minha família. Ser uma mulher selvagem é um olhar verdadeiro, completo, por inteiro sobre si mesma. É ser dona de si. Engraçado que durante longos períodos ela foi mal gerida, à semelhança da fauna silvestre e das florestas virgens. Há alguns milênios, sempre que lhe viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história humana, foram saqueadas ou queimadas, com os seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Eu acho isso assim, trazendo agora para a nossa clínica aqui no Instituto como terapeutas que somos. 99,9% das mulheres, elas não sabem, não entendem, não têm noção do que são os ciclos. Nós somos cíclicas. Nós somos totalmente viscerais e conectadas ao ritmo da natureza, aos ciclos da natureza. A mãe natureza carrega esse arquétipo feminino. A mãe natureza, ela é regida por ciclos e ela nos rege por ciclos, inclusive ciclos lunares. E quantas de nós, inclusive eu mesma, passei por essa cegueira, ser a mulher selvagem, de inclusive achar ruim a minha menstruação, de não entender o poder do meu sangue, do que ele representa. O contrário, eu achava que, nossa, que tédio menstruar, odeio menstruar, vou tomar um remédio, vou parar de menstruar. E durante anos eu cessei o meu ciclo, não olhei para o meu ciclo, porque não tinha ninguém para ensinar, porque não tinha ninguém para falar sobre isso. Vocês entendem o quanto nós estamos desconectadas com a nossa mulher selvagem? Um caso clínico que eu mesmo me coloco aqui. E quando eu comecei a resgatar isso em mim, eu comecei a entender dos ciclos lunares que a Aline Santos vai dar um show agora. Eu fiquei, meu Deus, a gente nem olha para dentro, a gente não colhe nossa lua. E isso nos tira muita força. E quando a gente começa a resgatar esse poder, gente, a nossa vida inteira muda. Inteira. Por favor, dê seu show. É porque eu sei que você vai dar, por favor. Os ciclos, eles são muito importantes na nossa conexão com a vida. Então, tudo é cíclico na natureza. A gente precisa voltar a ter essa conexão e essa essência. Então, a gente tem os ciclos da própria mãe, né? Vida, morte e vida. Né? A gente tem os próprios ciclos naturais de natureza, as estações do ano, as transições lunares. E o nosso ciclo reprodutivo também, que tem toda uma oscilação hormonal, que tem toda uma alteração, que nos traz muita potencialidade. A gente acaba se conectando só aos pontos fortes como se eles fossem fraquezas, e não são. Então, a mulher selvagem, ela reconhece cada um dos seus talentos e dons, e ela sabe utilizar cada ponto desse ao seu favor. Eu sei exatamente quem eu sou, eu sei exatamente qual energia eu estou vibrando agora, qual energia meu corpo pode oferecer agora, o que eu quero dela e como a natureza está para permitir que isso aconteça. Em que lua a minha menstruação está acontecendo, que no caso Tudo a nossa comunica. está igual, que é a lua crescente. E o que isso quer dizer? Tudo comunica. Tudo, é você gente. entender toda a conexão natural. Nós estamos completamente conectadas a toda a energia da Terra, a deusa Gaia. E quem tem tudo a ver com essa mulher selvagem. Tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Porque eu me lembro que essa busca de estar sempre produzindo, de ir para fora, e fazer e acontecer e tal, tudo isso, queira ou não queira, é o arquétipo masculino dentro de nós. E ele é bom, ele é ótimo. Dentro da nossa psique, é o ânimos. Só que cadê a minha natureza? Porque cadê a minha natureza feminina? Eu era ignorante da minha natureza. Nós fomos privadas do acesso ao conhecimento dessa natureza feminina. E aí, na ausência de uma referência, a gente pega o que tem. Isso. E o que tem? A referência masculina. Que é que de ir tem pra ciclos fora. diferentes. Totalmente. Que é o de ir pra fora, que é o de batalhar, que é o de conquistar
é bom, é lindo também, sim, mas os nossos princípios, os nossos poderes, eles são lindos e poderosos igual. E nós também vamos batalhar e conquistar. A mulher selvagem, ela é muito forte. A gente vai falar mais no próximo episódio sobre o conto em si, que ela loba. Engraçado. Mas ela também batalha e conquista. Numa terapia em dose dupla, em que a gente se atende, nunca mais eu esqueço. Eu estava colhendo minha lua, estava quase que iniciando a menstruação, nessa época bem bonitinha, chamada tensão pré-menstrual. E nessa tensão pré-menstrual eu fico muito artística, eu não entendia o porquê. Eu fico com um olhar muito simbólico, eu escrevo poesia, eu sou poetisa também, e eu fico nessa conexão muito íntima. E aí, quando eu comecei a entender pela voz desta mulher aqui, ela chegou para mim e fez assim: e quem disse que o movimento é só para fora? E quem disse que o movimento para dentro não é um movimento necessário? E eu fiquei assim, paralisada, porque tem a ver com o nosso livro, e são coisas que, meu Deus, as mulheres precisam saber disso. A TPM, ela é rica se você souber como vivê-la. Quando você não tem o ciclo do homem, não. Ao contrário, você que é cíclica, você que tem movimentos para fora, para dentro, você que toca facilmente a arte, a simbologia da vida, a alma, és tu, mulher. E eu até trago outra reflexão. Quem disse que é tensão pré-menstrual? Sim. É fase pré-menstrual. Porque a tensão, ela vem da nossa falta de harmonia com o que eu tenho para dar e o que eu estou querendo. Meu corpo está com uma energia, com uma vibração e com uma carga hormonal. E aí é totalmente, aí a Aline, totalmente essa parte do que é meu corpo, quais são os estímulos que eu estou capaz agora de oferecer e o que eu estou querendo. Eu estou querendo produzir super, eu estou querendo treinar pesado, eu estou querendo ser altamente produtiva, ter uma mente muito limpa, tá acordando assim, dia lindo, disposição para correr na praia. Deus. Na minha fase pré-menstrual, eu não vou vivenciar isso. Então, assim, aí o que acontece? Vira tensão. Porque eu estou querendo algo que eu não tenho como acessar, não consigo lidar com meu desejo de controle, com a minha extrema necessidade, virou uma tensão. Claro que existem coisas que são patológicas, existem muitos fatores. Mas de uma maneira mais geral, psique, sim. De uma maneira geral, acaba trazendo isso de uma forma muito intensa. Eu amo essa mulher. Exatamente. Então é importante observar. Tensão pré-menstrual ou fase pré-menstrual? Será que a sua tensão pré-menstrual é porque você não está sabendo aproveitar os seus hormônios da maneira certa? Não está sabendo justamente aproveitar esse chamado que a gente acha que é ficar parada, que a gente acha que é deixar de trabalhar, deixar de produzir. Olha o arquétipo masculino guiando a nossa vida, né? Não, meu amor. É você respeitar seu ciclo e você fazer uma caminhada para dentro. É justamente essa linguagem simbólica. Imagina, nós somos seres em contato com a alma. Nós somos eros. Temos contato com o amor. É a mulher. Então, tu imagina a mulher que está perdida do próprio princípio e que não sabe caminhar justamente onde a mulher selvagem está relegada. Por que relegada? Porque se você estivesse em contato com a tua profundidade, tu estaria sendo guiada pela mulher selvagem que habita em todas nós. Exato. E imagina, minha deusa, você sendo capaz de se transformar, em hackear toda a sua essência, em acessar, assim, e fazer o seu planejamento, sua rotina, seus sonhos, metas, todos os seus desejos, basear seus relacionamentos e conexões na sua máxima potência. Ser um biohacker, olhar para os seus ciclos menstruais, olhar para os seus ciclos como de vida mesmo, os seus ciclos de idade, os seus ciclos energéticos, as fases do seu ano, como está a estação do ano e a posição de tudo, que está influenciando a natureza inteira, está influenciando todo o oceano, está influenciando todos os animais, todas as plantas, está influenciando a gente Imagina também. o ser humano que é 70% água. Não, tá Como diz uma música de 30-30. Presta atenção, ser humano. Presta atenção, está influenciando a gente e você conseguir fazer o seu planejamento observando e potencializando todos esses fatores ao seu favor? Os teus ciclos. Quem faz isso é a Aline Santos. Pode contratá-la, porque ela faz de maneira linda. Inclusive, ela cuida de mim. Eu faço a Aline, eu estou no meu ciclo, olha logo aqui. Veja aí o que é. Aline, agora é hora de você olhar para dentro. Ok, desmarca a agenda.
Vou olhar pra mim, que sai cada poesia linda agora. Antigamente eu sofria, porque eu não entendia disso. E aí eu queria estar sempre pra vida. Eu tinha o meu lado yang, né? Assim, expansivo. Então eu queria estar sempre na vida, fora, fazendo e acontecendo. Porque também eu sou da colérica, o temperamento. Vamos falar disso também por aqui, depois do livro dos temperamentos. Mas quem me guia muito é o colérico e o sanguíneo. Então, assim, eu sou muito da expansão, da criação. E eu achava que eu só era capaz de expandir e criar fora. Quando eu comecei a entender que não, tem essa profundidade aqui dentro. Ai, peraí, eu agora já fico olhando meu ciclo, acompanhando, compartilhando aqui com minha terapeuta holística. Olha aqui, meu ciclo é esse aqui, eu escuto ela e está sendo assim. Outra vida, porque eu estou trazendo para a minha vida um lado meu que estava praticamente esquecido, que é o lado, por exemplo, da poesia. Que linda. Para a gente fechar aqui esse episódio, eu quero trazer alguns sintomas. Porque você acabou de ouvir o arquétipo, né, dessa mulher selvagem, na psíquica, que ela nos traz, que é basicamente saúde, né, e muita sabedoria ancestral. Mas eu vou falar, não tudo, mas alguns sintomas de você, mulher que está aqui nos escutando, e para que você se identifique. Será que eu estou sem essa mulher selvagem guiando meu coração? Será que eu estou tocando ela ou não? Porque a maioria de nós, infelizmente, não estamos. E aqui, inclusive, esses sintomas a gente percebe muito aqui na clínica, né, dos casos clínicos que chegam aqui. Que é, olha só, aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, amordaçada, nó na garganta. Tem muito isso aqui, parece que eu tô com um nó aqui. Eu digo, tentando expressar, calada à força, desestimulada, assustada, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, afastar-se de si própria, deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho na inércia, porque esse é o lugar mais seguro para quem se perdeu dos próprios instintos. Tem receio de aventurar-se, de se lançar para a vida, teme procurar um mentor, uma mãe, um pai, exibir a própria obra antes que seja perfeita, teme iniciar uma viagem, receia gostar de alguém, ter medo, parar, se esgotar, se exaurir, curvar-se, ter medo de revidar, quando na verdade só te resta revidar e você não sabe revidar, porque você está nessa domesticação, você está perdida dentro de si. Só eu li aqui mais alguns aqui, perdidos dos próprios ciclos, vacilante, incapaz. Nossa, tá falando da gente. A gente fica com esse medo nos rondando o tempo todo. Porque é padrão daqui de beleza, é padrão daqui, é padrão de cá, é fragmentada, ou você é puta, ou você é santa, ou. E toda fragmentação que nos desconecta do nosso corpo, sexualidade, vida, da nossa alma, Xará. E é uma dor inerente a todas as mulheres, em qualquer idade, em qualquer local que seja criada, em qualquer cultura e civilização. Todas nós, mulheres, jovens, mais velhas, estamos sentindo qualquer um desses sintomas. Porque é um fluxo, é uma luta constante, é um processo de busca da conexão com o nosso self selvagem. Ela até fala assim, este é um livro de relatos sobre os costumes do arquétipo da mulher selvagem. Tentar esquematizá-la, delimitar sua vida psíquica dentro de escaninhos, seria contrário ao seu espírito. Conhecê-la é um processo permanente, um processo que dura a vida inteira. E é por isso que esta obra é um trabalho perpétuo. Esse é o nosso convite para vocês. É um livro de iniciação, né, para a vida. Leiam, releiam, escutem muitas vezes. E eu espero, né, eu desejo, assim, que Deus abençoe esse nosso trabalho e que seja um despertar para mais e mais mulheres. Agora, para encerrar a minha fala, que aqui já está a nossa amada Lua levantando plaquinhas. Que já estouramos o tempo? Normal, já esperava não esperava isso. Eu queria saber se eu ia ficar dentro do tempo. Lógico que não. Mas o que a Aline se olha e fala demais. E aí, uma coisa que é bem linda, a gente acabou de falar dos sintomas, beleza. E o que é que você encontra quando você começa a fazer terapia? Quando você começa a se estudar, quando você começa a tocar essa alma selvagem, esse arquétipo de mãe que está dentro de mim e de você. Essa eterna jornada de mergulho em si mesma. Essa eterna jornada de autoconhecimento que vai te dar autonomia.
O que é que você ganha? Tranquilo. Uma mulher saudável se assemelha muito a um lobo. Robusta, plena, com grande força vital, que dá a vida, que tem consciência do seu território, engenhosa, leal, que gosta de perambular. Minha cara, né? Que eu gosto de ficar por aí, ó, vivendo. Olha só. De que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres? Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra, passamos a ver, não com 2 olhos, mas com a intuição, o terceiro olho, tua glândula pineal, mulher, que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos o mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto veículo quanto destino. Ela traz a nossa integridade. Ela nos ensina a falar com segurança, a falar e agir em defesa própria, consciência, alerta, poderes intuitivos, pressentimentos inatos às mulheres, que nós, tantas vezes distantes dela, ela praticamente berra aos nossos ouvidos. Quantas e quantas mulheres chegaram aqui pra gente, que chegam, amigas, inclusive, não só pacientes, que chegam aqui pra mim e falam... Muitas pacientes viram amigas e amigas viram pacientes. Sim, porque eu sou junguiana, eu posso ser uma Jung, eu posso ser amiga das minhas pacientes. E aí elas falam assim, nossa, eu ouvi tanto isso dentro de mim. Meu coração se apertava e dizia para eu não fazer, para eu não ir, ou então para eu olhar, para eu dar uma olhada, mas eu não quis ouvir. Que voz é essa que eu não quis ouvir? A voz da mulher selvagem. É ela a voz da tua intuição. Só que a gente está sendo muito castrada ao longo desses anos da nossa própria intuição, do nosso próprio arquétipo. E a gente precisa, nessa era, como eu já falei no primeiro episódio, trazer de volta os nossos poderes. Saber utilizar esses poderes. Tocar o poder que nos guia, que é o poder da mulher selvagem. Esse é o nosso convite, que possamos todas expressar a nossa essência selvagem, encontrar o nosso caminho. No próximo episódio, nós vamos estar conversando sobre La Loba, o primeiro conto. Vamos estar trazendo muito mais expansão agora que vocês sabem que é a mulher selvagem. Vamos explorar, então, e mergulhar no arquétipo de La Loba. E até o próximo episódio. E lembrem-se, Xará, e lembrem-se, vocês que estão aqui nessa jornada com a gente, se preparem para morrer, viver, o ciclo de vida, morte e vida. Como assim? Porque a mulher selvagem, ela é a criadora dos ciclos, que é justamente a morte de alguma coisa que você estava precisando olhar. Precisando fazer essa alquimia dentro de você. Quantos ossos você deixou pelo caminho? É inclusive o nome dessa introdução, cantando sobre os ossos. Quantas partes suas que você nem sabia que existiam, você nunca deu canto, nunca deu arte, nunca deu carne, nunca deu vida, e que você vai começar a dar. Então se prepare que ao longo do caminho, perceba que é ciclo de vida, morte e vida. A morte está no meio. Por quê? Porque a morte é apenas uma conexão. Na verdade, o que existe sempre é vida. E se prepare nessa jornada, porque você vai muito, muito mesmo, de dentro para fora, que vai modificar toda a tua vida. Esse ciclo lindo de você viver, morrer e viver. E descobrir que dentro da gente sempre há espaço para a gente renascer. Muito obrigada. Te amo. Que amo o cheiro, bem. Obrigada. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. La Loba.